a gente pode falar um pouco mais no plantão hidrocista de quinta-feira, tá bom? Juan Pablo, tá aí já? Vamos ouvir? Boa noite, Juan. Eu queria que você falasse especificamente de um lance que você recebe o passe, acho que do Cauê, e aí resolve, digamos que, travar. Por que não na direção do gol? O que é que aconteceu ali? Eu acho que o passe, se eu não estiver enganado, é do Cauê Furquim, ali no segundo tempo. Um contra-ataque do Bahia. Você dá uma puxada, volta ali no final do jogo. Por que não tentar ser mais ofensivo, tentar agredir mais o adversário naquele momento ali? Eu tentei, né? Tentei, tanto que eu passo o corte pra dentro, só que quando eu penso em finalizar, vem o outro marcador. Eu tento limpar mais um, eu vejo o outro lado aberto. Eu vou lá e acho o passe melhor e vou pra dentro da área. Eu acho que só foi só isso Simples. só mesmo. O torcedor pede muito que a base seja mais usada. A gente viu hoje você entrando, a gente viu o Cauê aparecendo, Zé Guilherme como titular na lista do Juba. Vimos até o Marcos Zita, que é um pouco mais jovem também em relação aos profissionais titulares, digamos assim. Quão importante para você é, depois de uma lesão tão grave como você sofreu, ter oportunidade de voltar e aparecer? É muito bom, muito importante. Tenho que agradecer ao departamento médico, também agradecer ao Rogério, ao todo o staff, por estar dando oportunidade pra gente estar mostrando que a gente sabe fazer de melhor. E o apoio de todos os jogadores, encorajando a gente, mandando a gente pra cima, sendo feliz. Fala como é que foi essa preparação, né, do período ali de lesão, Juan, porque começa o ano, um ataque jovem, vocês atuando, o Del Cauê e você, e aí infelizmente no Bavi, uma lesão que praticamente não te tira dessa primeira parte da temporada. Como é que foi esse momento para agora estar voltando e estar tendo essas oportunidades? Como eu falo, um momento de lesão para todo jogador acho que é muito difícil, né, de se adaptar com a lesão. Era mais eu que foi minha primeira cirurgia que eu tinha feito, né, no tornozelo, uma lesão difícil, muito difícil mesmo, mas graças a Deus, graças ao departamento médico, consegui voltar a recuperar bem, tô firme e forte. Obrigado. Beleza, valeu. Aí o Juan fala. É, irmão, é assim, ó, o necessário, irmão. Viu o passe ali, fiz e é isso aí, irmão. É a oportunidade de sair. É, futebol é prático, é vertical. Tá igual o Bahia atual, né? Prático, objetivo. Tá aí, falou o Juan Pablo, atacante do Esporte Clube Bahia, voltando de uma lesão grave que teve, de fato. Passou um bom tempo afastado do Juan Pablo. Impediu essa sequência que a gente imagina que teria mais minutagem no time principal desde o começo do ano, em um Bavi, enfim, naquele Bavi que a gente vence lá na casa deles. E teve a fatalidade do Juan, né, Ivan? Ele se machuca quem entra é Del, né? Que faz o gol. Uma coisa de cada vez. Cadê Del? É, Se você não, tá com o Del. Eu acho assim, importante tentar que o Juan tente ter mais minutos no profissional, né? Sim. A gente tava falando sexta-feira que tem 2 anos praticamente que Juan estreou no time profissional do Bahia, ainda com 16 anos, contra o Atlético Goiás. E de lá pra cá ele não conseguiu ter mais espaço do que talvez ele tivesse lá em 2024, né? Um espaço curto ainda como terceiro da posição. Então acho que hoje é uma sinalização de que ele talvez tenha um pouco mais de espaço para o segundo turno, que ele apareça um pouco mais. E todo mundo que vê Juan Pablo jogar, que viu o Juan Pablo na base, viu ele na seleção brasileira, sabe o potencial que ele tem, né? Então é botar o menino para jogar, que aí esse potencial vai se transformar em qualidade. Eu tenho certeza que o Juan ainda vai dar muitas alegrias pro torcedor tricolor. Assim, claro que futebol não é uma receita de bolo, não é algo exato, mas assim, sabe aquela convicção que eu tenho no Juan Pablo de, irmão, não tem como dar errado. Esse moleque vai dar alegrias, vai dar certo, vai ser um grande jogador. Não sei se vai ser a projeção de um jogador de seleção brasileira, um jogador de Europa, de primeira prateleira mesmo, mas que será um grande jogador que vai performar aqui no Bahia, eu tenho certeza, né, já? Eu acho que desde que eu vi o Juan Pablo jogando na divisão de base, já tive essa impressão que era um cara diferente, que era um cara que parecia já ser um jogador pronto. E quando ele entra no jogo hoje com muita personalidade, tanto no jogo do Montevidéu também, que claro, não é um adversário super forte, mas ele entra bem no jogo também, já mostra que é um cara que está preparado para assumir essa bronca. Claro, vai evoluir aos poucos, tem tudo para melhorar ainda mais, é um jogador muito jovem, mas com certeza a boa expectativa é de que ele vai ser um jogador muito importante, pelo menos para o Bahia no futuro. É isso, ele é muito jovem, mas é isso. Ele já tem 2 anos frequentando Exato. os treinos do profissional,
viajando com os jogadores. Ele já tem 2 anos nesse ambiente, né? Então eu acho que de todos esses meninos da base que a gente fala, é o mais preparado. Sim. Ele não é o mais jovem, Até mas é o mais pelo preparado. porte físico mesmo. É o mais preparado mentalmente, fisicamente e taticamente o mais Sim. preparado. Eu tenho certeza que o Juan, quando entra em campo, ele sabe exatamente o que é que ele vai fazer. Ele já treinou bastante. Ele sabe o que é que o Rogério Ceni gosta. Ele sabe como os seus companheiros jogam. Os companheiros sabem como eles jogam, porque é um cara que tá há muito tempo aí treinando com esse time. Então é só dar um pouco mais de espaço pra ele. E o Eric chegando por aqui. Eric, eu queria que você falasse desse momento de titularidade, de capitão, como é que tá o Eric, depois, inclusive, né, naquele momento que você via bem lá atrás, que a gente já conversou, e passa por uma lesão. Como é recuperar essa titularidade e recuperar esse bom futebol, velho? Boa noite. Boa noite. Eu estou muito feliz de poder estar jogando, ajudar a equipe. Eu fiquei muito lisonjeado com a escolha do capitão. A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, visto que eu estou numa equipe muito grande, que é o Bahia. Então, eu fico lisonjeado e vou procurar representar essa camisa, essas cores, dando o meu melhor. Como você falou, é uma sequência que eu estou tendo, que o Nestor está tendo e está aproveitando muito bem, fazendo gol, dando assistência, sendo importante para a equipe. E a gente vai procurar sempre dar o nosso melhor, respeitando os nossos companheiros, né, que estão sempre brigando por posição. E eu acho que a gente tem feito um bom trabalho, dar sequência, porque agora a gente tem um jogo importante no domingo e a gente precisa buscar esse triunfo. O Rogério falou em coletiva que você é um dos caras do meio campo que dá muito suporte, ainda mais com o Nestor como o ponta do tripé, como ele explicou na coletiva, para ter um pouco mais de liberdade. Explica um pouco mais dessa função sua nesse meio campo junto com o Nico, para dar essa liberdade para o time e um pouco mais de confiança. Sim, a gente tem uma liberdade de movimentação muito grande, né? O tripé permite isso. O lado que a bola balança, o jogador que está desse lado afunda um pouco, o outro lado tenta jogar um pouco mais livre, né? Para a gente abrir os espaços. Outras estratégias também que a gente vem adotando, eu acho que vem dando certo, vem dando certo. E tô muito orgulhoso de tudo que a gente vem produzindo. Eu acho que assim, tem alguns detalhes que a gente precisa ajustar, ser bem detalhista nesses momentos, porque um erro pode custar um triunfo, pode custar pontos. Eu acho que se a gente capricha um pouco mais hoje, principalmente no primeiro tempo, vale salientar que no segundo tempo a gente teve um volume de jogo muito alto, personalidade para empatar e quase virar a partida, mas acho que alguns detalhes a gente precisa ajustar, mas como eu falei, estou muito feliz com as oportunidades, espero continuar ajudando a equipe do Bahia a conquistar os objetivos da temporada. O Eric, com um pouco mais de tempo de casa, como é que você avalia esse primeiro turno do Bahia? Você chega com uma grande expectativa, passa por uma lesão, mas com apenas uma competição, Eric, você hoje com um pouco mais de casca, digamos assim, aqui no clube, o que é que você espera ao final da temporada? Cara, estou muito feliz estando aqui, já tenho 1 ano e meio de clube, adaptado 100%, entendendo o que o torcedor quer da gente, e isso é muito importante para que haja essa sinergia e que a gente consiga representá-los da melhor forma dentro de campo. Mas o nosso objetivo é um só, cara, é chegar na Libertadores de forma direta, e isso depende da gente, depende da nossa atitude diariamente, trabalhar sério, competindo com lealdade um com os outros, dentro do nosso grupo, e quando chegar a oportunidade nos jogos, a gente dá o nosso melhor, representar essa camisa da melhor forma possível, porque o clube nos dá todas as condições de chegar em campo e, visto que a gente só tem uma competição, a gente tem totais condições de conseguir um G4, acredito que a gente consiga, mas esse grupo é qualificado e a gente vai brigar até a última rodada para esse objetivo ser concretizado. Eric, o Bahia é o 5º fora de casa nesse campeonato. O ano passado sofreu bastante esse fator de atuar fora de Salvador, longe da sua torcida. Eu queria que você falasse desse momento fora de casa e o que é que faltou hoje para sair daqui com os 3 pontos. Uma bola do William na trave, uma bola do DVD na trave e teve um lance seu no primeiro pau, que eu acho que ela bate no ombro e tal. O que é que faltou, velho? Cara, eu acho que quando bate na trave é um detalhe, né? A gente tem caprichado ali nas finalizações. Um detalhe ou outro, a bola bateu na trave, não tinha ninguém no rebote, a bola que bate no meu ombro ali no primeiro pau ali, que é uma característica que eu venho desenvolvendo a cada ano. Mas você falou dessa solidez, a gente precisava dessa solidez fora de casa, porque para estar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, você precisa sair e precisa somar pontos.
Então, uma campanha, eu acho que regular fora de casa, que era importante para a gente, e agora a gente precisa voltar a ter a mesma campanha dentro de casa. Voltamos a vencer contra a Chapecoense, a gente precisa continuar nessa sequência de somar pontos, um jogo importante contra o Corinthians. Então, assim, acho que a palavra é lucidez, saber que as oportunidades que a gente tiver, a gente precisa fazer para que não nos falte, né, ao final de cada partida, e a gente consiga somar cada vez mais pontos para continuar no pelotão lá de cima. Mas não. Antes da gente ouvir Rodrigo Nestor, que já tá ali para falar com a gente, destacar algo da coletiva de Eric, Jaques, Ivan. Assim, é interessante como o Eric, ele não enrola, né? Um Sim. jogador, como a maioria dos jogadores, fica ali buscando, tentando fugir. A entrevista tava boa. Fugir Que a gente fez. dos questionamentos em si. Ele preserva o que precisar preservar, mas também fala bastante, né? E falou das mudanças do esquema, dos detalhes que precisam ser acertados ainda, né? Eu acho a forma dele falar é muito honesta com o torcedor. É uma forma de não esconder o que não precisa ser escondido do torcedor. E eu acho que gostei muito dele falar que se sente lisonjeado, né, em ser escolhido como capitão. Então, assim, é uma escolha do treinador, da comissão, uma escolha dos jogadores também. E parece que tava revezando essa faixa, né? Na ausência do Everton Ribeiro e, sei lá, encontrou ele, né? Foi o Acevedo em algumas partidas, já foi, Juba já foi. Juba, enfim, Jean Lucas, Isso, né? Caio Alexandre, acho que já foi o capitão. Ele é enfim. capitão, ele é o cara que tem que se comunicar com o árbitro, né? E o Eric se comunica muito bem, né? Então talvez isso ajude, de certa forma, o Bahia a se comunicar melhor com a arbitragem, né? Então acho que é uma ideia aí. E é um cara que eu tenho certeza que dentro do grupo é um cara que é referência pela inteligência, pelo conhecimento, pela forma como fala, que não é só a bagagem que ele tem, né? A forma como ele fala. O cara que fala de forma muito clara, muito concisa, né? Muito utilizando as palavras de forma correta. Então, assim, só elogios para o comunicador Eric Luiz. Quem sabe um dia aqui no canal do Porque essa entrevista tava muito boa, velho. A gente fez essa entrevista, a gente foi no CT. O melhor dessa entrevista é que você vê a hora que o Marinho percebe que o microfone assim, ele olha pra câmera. Só tava funcionando o meu microfone. E assim, exato. Só que, como tava cada um com o microfone, eu não tinha o trabalho de fazer assim pra ele ouvir. Porque tava cada um com o microfone. E aí, você só consegue me escutar no áudio bem de longe. A gente tentou salvar, enfim, de tudo, não deu. O Eric ainda falou assim, não, pô, vamos gravar de novo e tal. Aí eu e Marinho, a gente falou, pô, a gente não ia fazer o cara gravar 30, 40 minutos de novo de uma entrevista, 1 semana, 2 semanas depois. A gente brincou, não, pô, deixe mais pra frente pra você esquecer as respostas e a gente grava tudo de novo, que a gente não ia fazer o cara dar outra entrevista daquela, enfim. Mas tava muito boa, quem sabe ali na frente a gente escuta o Eric de novo, quem sabe a gente não consegue outra entrevista aí nos próximos dias. Né? Boa noite, Nestor. Geralmente quando tem um erro e o goleiro vai lá e salva a favor da gente, a gente fala, pô, vai ter que dividir o bicho com ele. E tal. Eu vou falar o contrário, já foi reclamar com o Everson por ter tirado o seu bicho, porque um belo chute e uma grande defesa do Everson. Faltou pouco para esse gol sair e 2 gols seguidos assim em jogos colados, né, Alexandre? Sim, é uma característica que eu tenho, esse chute de média e longa distância. Ali eu tentei deslocar ele, mas ele é um bom goleiro. Série A é isso, é um goleiro de alto nível. No treinamento também, no dia a dia, é difícil fazer gol nos nossos goleiros. E, bom, foi uma linda defesa. Quem sabe na próxima, se eu caprichar mais, eu faço o gol. Testou mais uma participação em gol, achou ali um passe espetacular para o Ademir e quase uma pré-assistência naquele lance ali do DVD que ele cabeceia no travessão. Como é que você avalia a sua evolução, cara? Mais uma participação em gol, sendo influente no ataque do Bahia. Ceni citou em coletiva hoje sobre você ser esse cara mais protagonista. O que você avalia em relação a isso? Cara, eu trabalho para isso, né? Ainda mais a posição que eu ocupo ali. Eu preciso participar de gol, preciso servir meus companheiros, preciso ser incisivo no jogo, seja numa bola parada ou com o jogo rolando. E acho que vem acontecendo, né? Acho que o mais importante é ajudar a equipe, ajudar a equilibrar a equipe defensivamente, para que aí eu possa ficar tranquilo para fazer as coisas ofensivamente. Eu falei com o Rogério uma vez sobre um substituto para o Everton Ribeiro. E ele disse que era difícil achar alguém que substituísse o Everton, mas se tem o teu bom momento. Ele falou que é uma posição diferente, que inclusive ele testou você do lado direito, mas que você não se sente tão confortável quanto do lado esquerdo, como você tem atuado. Eu queria que você falasse também como tá tendo essa boa sequência, Nestor, já que a tua contratação aquela coisa do, pô, o Nestor tem que dar uma resposta, o Nestor tem que ser titular, o Nestor tem que jogar.
uma cobrança tremenda em cima disso, você mesmo se cobrando. Eu queria que você falasse disso, pré-assistência e gol no jogo passado, assistência no jogo de hoje. Fala desse momento do Rodrigo Nestor. Bom, primeiro que o Everton Ribeiro eu acho que é um jogador insubstituível. Tem características um pouco diferentes da minha. Eu tento evoluir com ele todos os dias, mas realmente é difícil substituir ele à mesma altura. Ele tem uma característica diferente da minha. Mas ali, cara, eu posso ser jogando pela direita ou pela esquerda, eu quero ajudar, eu quero estar em campo. A respeito da minha contratação, quando se envolve dinheiro, a cobrança vem, eu estou preparado para isso. Espero seguir evoluindo, vou seguir com os pés no chão, vou seguir trabalhando, sabendo que agora eu não sou nenhum deus e nem quando eu estava ruim não era nenhum merda. Então, vou seguir trabalhando com muita humildade para poder ajudar o Bahia e meus companheiros. Desde que você falou sobre cobrança, e a gente agora há pouco conversando com o Eric em relação à cobrança interna, como vocês estão conversando internamente para que ao final desse ano o Bahia consiga o tão certo objetivo de classificar de forma direta a Libertadores da América? Todo dia, todo dia a gente está em formação, o grupo está em formação, o grupo que quer ser campeão, quer fazer história no Bahia. A gente conversa todo dia sobre se a gente conquistar um título, como a gente vai ser recebido ali pela torcida, até na cidade. Então a gente tem noção dessa responsabilidade. É algo que a gente almeja demais. Eu acho que agora é tempo de plantio, a gente tem que plantar e lá na frente a gente vai colher. Eu acho que quando você deseja algo de todo o seu coração, um dia você conquista. Já aconteceu comigo, eu tenho certeza que vai acontecer aqui no Bahia. No primeiro turno, na estreia do campeonato, o Bahia venceu de virada o Corinthians lá em Santos. E agora vai começar o retorno, reencontro com o torcedor do Bahia. Empate, 4 pontos nessa volta do pós-Copa. Como é que tem que ser essa preparação da semana? O que é que vai ser feito para chegar no domingo e quem sabe voltar a vencer o Corinthians, dessa vez dentro de casa, né? Um jogo totalmente diferente do que foi o primeiro. O primeiro que faz muito tempo que aconteceu esse jogo foi... Não lembro a data, janeiro, então faz muito tempo, e mudou o treinador, eu conheço o Diniz, conheço como ele gosta de trabalhar, a forma como ele cobra os jogadores dele. Acho que vai ser um jogo muito legal, dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor na Fonte Nova, tem tudo para ser um grande jogo, se Deus quiser a gente pode triunfar.